Saudações, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e eu apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No programa de hoje daremos sequência ao estudo que estamos fazendo referente ao item O Suicídio e a Loucura. No programa anterior, falamos sobre a loucura e também um pouco sobre o suicídio. Como o suicídio ainda é um dos grandes flagelos da humanidade, nós vamos dar uma atenção especial a ele. E no programa de hoje, vamos iniciar falando um pouco a respeito das consequências para o suicida no plano espiritual e, por que não dizer, também nas suas próximas reencarnações. O que ocorre é que muito se tem especulado a respeito das consequências para o espírito que comete o suicídio. Convém que se analise com cuidado esta questão, a fim de que não venhamos a julgar as pessoas que cometem suicídio. Muitas são as variáveis envolvidas no processo que levará um espírito suicida ao sofrimento. E é este complexo conjunto que nós tentaremos dissecar no programa de hoje. Pela razão da existência destes vários fatores, é que não se torna possível afirmar com certeza o destino do suicida. Uma coisa nós podemos garantir: a responsabilidade sobre as faltas que nós cometemos está na proporção da consciência que tínhamos quando nós a praticamos. Esta é a razão pela qual nos preocupamos em avaliar com cuidado as causas do suicídio e tentar distribuí-las em uma classificação. Quanto ao gênero das provações após o suicídio, os espíritos superiores esclarecem que podem ser tanto de natureza física quanto de natureza moral. A explicação para como pode um espírito sofrer dores físicas, uma vez que não tem mais o corpo físico, é encontrada na questão número 257 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segundo a descrição da maior parte dos espíritos, as dores físicas que eles sentem consistem em reviver incessantemente o sofrimento causado pela forma que escolheram para dar fim à própria vida. Vamos ao comentário de Allan Kardec na questão supracitada, onde o codificador esclarece o seguinte, abre aspas, ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos, certa vez, um suicida, não estou morto. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Era a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Fecha aspas. Portanto, meus irmãos, quando o suicida tira a própria vida,
ainda existe uma grande quantidade de fluido vital que faz a ligação entre as estruturas do corpo físico e do corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Essa vinculação dá ao suicida a sensação de que ele sente os vermes roerem o seu corpo, não o corpo espiritual, mas sim o corpo físico. É uma repercussão, como dizem os próprios espíritos, extremamente desagradável pela qual passa o suicida. Bem, mas qual seria o tempo de duração dessas sensações ou dessas repercussões para o suicida? Isso vai depender de dois fatores, basicamente. Primeiro, é a tomada de consciência do erro praticado, do arrependimento. Quanto antes o suicida se conscientizar do erro que cometeu, quanto antes ele se arrepender, melhor para ele. O segundo fator é o tempo de vida que ainda restava para o suicida aqui na Terra quando ele resolveu atentar contra a própria vida. Frequentemente permanecem ainda ligados aos seus despojos físicos, sentindo a dor da putrefação do seu corpo até que se tenha cumprido o tempo necessário. Vocês conseguem, meus irmãos, imaginar que situação extremamente desagradável para quem tentou fugir das dificuldades ou das responsabilidades perante a vida? Vejam que situação triste, que situação dolorosa, sofrida. Os sofrimentos morais, inclusive, eles são um pouco diferentes. Eles apresentam uma certa diversidade, mas têm um ponto em comum. Quase invariavelmente, eles advêm da decepção de não alcançar os objetivos intentados. Por exemplo, o sujeito que dá fim à sua vida para fugir aos problemas, para acabar com as suas ansiedades, ele desperta na dimensão espiritual como a maior carga de dificuldades e ainda mais angustiado com a sua nova situação. Sofre, e sofre muito, por ser chamado de covarde, de desertor, por ver parentes sofrendo as consequências de seus atos, de sua ausência. Basta lembrarmos, porque nós não vamos aqui entrar no mérito da obra, porque todos os espíritas e até muitas pessoas que não são espíritas conhecem a história do nosso querido amigo espiritual André Luiz, que ao desencarnar se viu no plano espiritual, no umbral, em uma situação extremamente delicada, complicada, penosa, se viu numa região muito ruim e sendo a todo momento alvo de acusações de ter sido um suicida inconsciente. A sua situação só foi devidamente esclarecida um tempo depois, quando ele já estava se recuperando na colônia Nosso Lar. Para quem não se lembra de toda a história do nosso amigo, fica aqui a dica para que deem uma olhadinha, os nossos amigos que têm interesse em aprofundar um pouco mais o tema, nos primeiros capítulos da obra Nosso Lar, ditada por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Essa obra é um verdadeiro best-seller da doutrina espírita e se transformou em um filme de grande sucesso, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Meus amigos, para ilustrar um pouco mais o nosso tema e nos ajudar, obviamente, na compreensão de um assunto tão importante como esse, nós selecionamos algumas questões de O Livro dos Espíritos, com comentários de Allan Kardec, e também de algumas outras obras espíritas
de autores encarnados e desencarnados, de reconhecida moral, autores idôneos, altamente vinculados com a pureza doutrinária e com um compromisso com o Evangelho e com a doutrina espírita. Então eu os convido agora a irem conosco ao Livro dos Espíritos, na questão 950, onde Allan Kardec perguntou: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Ele queria saber o que nós deveríamos pensar, ou até uma outra visão, como os espíritos superiores enxergam a situação do companheiro que tira a própria vida com a esperança ou com a ilusão de chegar mais rapidamente a uma vida melhor. Vamos ver o que os amigos espirituais responderam. Abre aspas. Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a entrada num mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Fecha aspas. Que sabedoria! Você quer chegar mais depressa a uma vida melhor? Ok, esse desejo é lícito, mas jamais faça isso abreviando a sua vida aqui na Terra. O que você vai conseguir com isso é justamente o contrário. Porque nós já vimos aqui que quem desencarna através do suicídio é como aquela velha figura da nossa cultura que diz o seguinte: o sujeito sai da frigideira e cai no fogo. Se a situação para ele já era ruim, através do suicídio vai ficar pior ainda. E os espíritos estão alertando. Além de chegar na dimensão espiritual numa situação extremamente penosa, dolorosa, ele ainda vai ter que solicitar uma oportunidade para reencarnar e dar fim, ou seja, concluir a vida que ele desprezou lá atrás. A fila para reencarnar está grande. Não é fácil conseguir uma vaguinha para reencarnar nos dias de hoje, não. E ainda mais que esse suicida que vai reencarnar, ele pode voltar ao plano físico numa situação de muitas dores, de muito sofrimento. E aí ele vai ter que expiar o erro cometido lá atrás. Nós já vimos aqui, nos nossos comentários anteriores, que esse tipo de expiação tem muitas variáveis, mas que a falta vai ter que ser reparada, com certeza terá que ser. Porque quando o indivíduo comete o suicídio, ele está infringindo uma regra, uma lei de Deus. E com isso gera um desequilíbrio na sua intimidade. E esse desequilíbrio vai exigir a reparação, porque tudo no universo se estabelece através do equilíbrio, da harmonia espiritual. Então, voltando à resposta dos espíritos, quer chegar mais depressa a uma vida melhor? Não vá pelo caminho do suicídio. Faz o seguinte: pratique o bem. É o melhor caminho, é a garantia absoluta de um futuro melhor. Fazer o bem, praticar o bem em todas as oportunidades em que nós tivermos condições para tal. Praticar o bem no limite das nossas forças, das nossas condições. Ou seja, a resposta dos espíritos está totalmente dentro do Evangelho de Jesus. Fazer o bem a todos. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Como nenhum de nós gosta de receber o mal, como todos nós, obviamente, gostamos de receber o bem, nós temos um dever
cristão, um dever evangélico, podemos dizer, um dever espírita de fazer o bem a todas as criaturas, sem distinção nenhuma. Ainda em O Livro dos Espíritos, vamos agora à questão 957, onde Allan Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Nós precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos é uma obra de síntese. E as obras complementares, as obras subsidiárias do Espiritismo, que têm um caráter mais analítico, elas abrem, elas aprofundam essa visão que os Espíritos deram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Por que nós estamos dizendo isso? Porque há um detalhe interessante nessa questão formulada por Allan Kardec. Ele pergunta quais são as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito no plano espiritual de forma geral, não é isso? Quais, em geral, ou seja, quais são as situações mais comuns que se aplicam a este caso? Os espíritos responderam da seguinte forma, abre aspas: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Fecha aspas. Estamos vendo então que não há uma regra, não há penas determinadas, rígidas e inflexíveis. Cada caso é tratado como uma situação específica, né? Como a gente até costuma brincar e dizer, cada caso é um caso. São levadas em consideração todas as variáveis que contribuíram para o indivíduo chegar ao suicídio, as circunstâncias, as pessoas envolvidas, processos obsessivos, doenças, loucura e várias outras questões que, na verdade, fazem parte de todo esse processo. Como podemos perceber, são processos extremamente complexos, onde a situação do suicida é analisada com muito carinho. O que nós podemos, então, depreender da resposta dos espíritos é que uma coisa é clara para todos os espíritos que se suicidam. Quando eles chegam no plano espiritual, a primeira consequência com a qual eles se deparam é o desapontamento. Porque eles percebem que a situação deles é totalmente diferente daquilo que eles imaginavam antes de suicidar. E outra coisa que podemos perceber é que o momento da reparação em outra encarnação vai acontecer para todos eles. Sobre esta questão, nós separamos aqui uma parte do comentário de Allan Kardec, onde o codificador diz o seguinte, abre aspas: a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que,
durante mais ou menos tempo, o espírito conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Fecha aspas. Portanto, este comentário de Allan Kardec à questão 957 confirma o que o codificador já havia dito lá atrás na questão 257 de O Livro dos Espíritos. E quanto ao nosso amigo espiritual Emmanuel, o que o guia espiritual de Chico Xavier poderia nos dizer a respeito do suicídio? No livro O Consolador, fizeram a seguinte pergunta a Emmanuel, é a de número 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? E o guia espiritual respondeu com a sabedoria de sempre. Abre aspas. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, perispírito, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido, o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Fecha aspas. Meus irmãos, vamos repetir esta última frase de Emmanuel e vamos colocar a mão na consciência e meditar um pouquinho sobre esse assunto. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Só com essa frase de Emmanuel nós já temos material suficiente para jamais pensar em suicídio e para alertar as pessoas do nosso conhecimento que ainda abriguem na sua intimidade
qualquer ideia relacionada a esse gesto infeliz. Bem, minha gente, em nosso próximo programa nós continuaremos com esse estudo sobre o suicídio. Traremos alguns trechos de obras de André Luiz, onde são relatadas com detalhes a situação desses companheiros no plano espiritual, e também alguns diálogos de Allan Kardec com suicidas que se encontra no livro O Céu e o Inferno. Nós ficamos por aqui no programa de hoje, agradecendo a todos vocês pela companhia de sempre.